Como vão, meus queridos alunos? Converso com vocês do primeiro, do segundo e do terceiro ano do ensino médio. E, claro, todos aqueles que estiverem assistindo a esse vídeo, que obviamente não poderia ser diferente, será sobre esta pandemia que nos aflige neste momento. Muito bom. Primeiro quero deixar com vocês o seguinte, uma frase muito interessante, analisem. Quando os vendavais se aproximam, algumas pessoas constroem abrigos. Visionários constroem moinhos. O que eu quero dizer com isso para todos é que, claro, enfrentaremos crises. Esta não é a primeira, não será a única e não será a última. E que nós temos que ter a consciência de retirar, mesmo nas crises, lições. Temos que aprender com elas, melhorar com elas. Crise só tem sentido se passar por nossa vida e trouxer uma mudança positiva. Então é isso que eu espero dos senhores. Que vocês que vão contar isso para os seus filhos, olha, eu passei pelo Covid-19 e aprendi isso. Ou seja, consigam extrair deste momento lições positivas, lições de otimismo, lições de solidariedade, como as que estão ocorrendo agora na nossa escola. O grupo de professores, direção, mantenedor, enfim, todos aqueles que estão envolvidos na nossa escola, estão adotando táticas diferentes para chegar até vocês, para ficarmos juntos nesse momento tão importante. Cada um está fazendo, dentro das suas possibilidades, o seu melhor para, através de uma tecnologia que nós não estamos familiarizados, fazer chegar informações, conceitos importantes. E nós vamos conversar sobre esta questão do Covid-19. Muito bom! Todos já sabemos que se trata de um vírus. E nós nos perguntamos, o que é um vírus? Então, como este será um assunto, obviamente, falado nos vestibulares, em todos eles, no nosso dia a dia, nas nossas conversas, nos nossos bate-papos, o que é esse tal vírus? Muito bom. Existem dois tipos de seres vivos no planeta: acelulares e celulares. Acelulares são os seres vivos que não são formados por célula. A célula é a unidade morfofisiológica da vida. O que eu quero dizer com isso? Que a célula é a unidade que forma a base da construção da vida. Então nós temos seres formados por células, celulares, e temos os acelulares, que não apresentam célula na sua constituição. O único exemplo de seres acelulares são exatamente os vírus. Em relação aos celulares, existem os unicelulares, formados de uma única célula, como por exemplo bactérias, protozoários, e os pluricelulares, formados por mais de uma célula, inclusive aqui o nosso exemplo. Muito bom, mas voltamos ao vírus. O vírus é acelular, portanto, ele não tem estrutura de célula. E isso traz para o vírus uma série de características próprias do vírus. Que características são essas que nós vamos colocar como características gerais do vírus? Bom, no campo visual, para você ver uma célula, para você poder enxergar uma célula, você precisa de um microscópio óptico comum. Aliás, foi quando chegou o primeiro microscópio óptico comum, nos anos de 1600, é que a célula foi vista pela primeira vez pelo cientista Robert Hooke. Então, com o microscópio óptico comum, nós conseguimos ver a célula. Hoje temos microscópios ópticos comuns com aumento de 2.000, 2.500, até 3.000 vezes. E conseguimos ver detalhes da célula, mas não conseguimos, com esse microscópio, observar um vírus. Só foi possível observar o vírus quando a tecnologia da microscopia chegou no microscópio eletrônico.
o microscópio eletrônico supera as 4.000 vezes de aumento. E pela primeira vez foi visto um vírus. Então, o vírus é um ser vivo que só é visível ao microscópio eletrônico. Todos os vírus conhecidos, milhares de vírus catalogados, conhecidos, estudados, milhares, são patogênicos. Opa, eles atacam os patos? Não, claro que não. Patogênico significa que eles causam algum tipo de doença. Seja em animais, seja em vegetais. Todos os vírus desenvolvem algum tipo de doença. E você vai entender por que isso. O vírus, não sendo célula, não sendo uma estrutura celular, ele não tem metabolismo, ele não tem organela, ele não tem como construir as estruturas necessárias à vida. Então ele só consegue viver se ele for parasita intracelular. Nós até dizemos na biologia que todo vírus é parasita intracelular obrigatório. Ele parasita a célula e retira da célula tudo aquilo que ele necessita. Ele não consegue realizar seu metabolismo, ou seja, ele não consegue o conjunto das reações químicas necessárias à vida. Então ele parasita uma célula. E ao parasitar a célula, claro, traz consequências para a célula. E como a célula é a unidade básica da vida, todo vírus é patogênico. Outra característica importante do vírus é a sua grande capacidade de sofrer mutação. Aliás, todo ser vivo do planeta, os celulares, apresentam cromossomos. Você vai lembrar da minha aula que eu digo sempre, os cromossomos dizem como somos. E os cromossomos são feitos basicamente de DNA e RNA. Então, todas as células formam seus cromossomos de DNA e RNA. Muito bom. O vírus tem uma particularidade. Ou ele é DNA ou ele é RNA. Então, não existe vírus DNA e RNA como nas nossas células. Ou o vírus é DNA, e nesse caso ele será um desoxivírus, ou ele é RNA, e nesse caso ele é um retrovírus ou ribovírus. O grande exemplo de ribovírus é, por exemplo, o HIV, que causa AIDS. Muito bom. Então essa é também uma característica a mais para o vírus. Vírus é um ser vivo, viu gente? É. Bom, mas ele tem algumas características que não são condizentes com a vida, como, por exemplo, não tem metabolismo, não tem célula, verdade, mas ele tem a grande capacidade de reprodução. E essa capacidade de reprodução que ele tem, ele possui ciclo lítico ou lisogênico para se reproduzir, o classifica como ser vivo. Nós vamos fazer alguns vídeos sobre a Covid-19, esse foi o primeiro, mas vamos gravar novos vídeos e você vai acompanhar essa Covid-19 legal daqui a pouquinho.